Olá, eu sou Cláudia Jota, assessora de comunicação do Procon MG, e está começando agora o Procon Corre Aqui! Quem nunca entrou em uma rede social ou loja virtual apenas para dar uma olhadinha e alguns minutos depois já estava finalizando uma compra? Sem perceber, começamos a desejar algo que até poucos minutos antes nem sabíamos que existia. Segundo uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do SPC Brasil, mais de 90% dos internautas brasileiros fizeram compras pela internet nos últimos 12 meses. O filósofo Walter Benjamin dizia que o consumo moderno cria uma espécie de fantasmagoria, um universo onde a publicidade e as vitrines transformam produtos em imagens criadas para despertar o nosso desejo. Nas redes sociais, isso ganhou uma nova dimensão. Se estivesse aqui, provavelmente, Walter Benjamin diria que as vitrines mudaram de endereço. Elas cabem na palma da nossa mão. São anúncios personalizados, influenciadores, vídeos mostrando produtos incríveis e ofertas que parecem imperdíveis. Compramos sem tocar, escolhemos sem experimentar e muitas vezes decidimos antes mesmo de refletir. Comprar nunca foi tão simples. Consumir com consciência talvez nunca tenha sido tão desafiador. Por trás de uma foto bonita, nem sempre existe um fornecedor confiável. E quando a expectativa não corresponde à realidade, conhecer seus direitos faz toda a diferença. É sobre isso que vamos conversar hoje. Para começar, vamos ouvir a história de uma consumidora que se encantou por um anúncio no Instagram, fez o Pix e acabou se dando mal. Meu nome é Denise Araújo. Estava procurando um presente de aniversário para minha mãe. Me deparei com um anúncio no Instagram que ofertava exatamente aquilo que eu estava procurando. Um sofá retrátil, massageador, em couro. Então entrei no site e fiquei tão satisfeita com aqueles vídeos de divulgação que eu fiz a compra rapidamente no Pix, porque eles estavam oferecendo 10% de desconto. Assim que fiz, eu fiquei muito preocupada, porque eu não tinha verificado se a loja era uma loja de boa procedência, nem se o produto era um produto realmente que fazia tudo aquilo que estava, na publicação. Assim que eu comecei a pesquisar sobre a loja, eu me surpreendi, porque as avaliações não eram boas. Então, comecei a entrar em contato com todos os meios que o site fornecia e eu não consegui contato com a loja. A história que acabamos de ouvir poderia ser de qualquer um de nós. E talvez seja justamente esse o ponto. Muitas vezes o consumidor só percebe que algo está errado quando o prejuízo já aconteceu. Hoje basta passar alguns segundos navegando pelas redes sociais para sermos impactados por dezenas de anúncios personalizados que despertam aquela sensação de urgência. Últimas unidades, promoção relâmpago, compre agora. Além do preço muito abaixo do mercado, a exigência de pagamento via Pix e a pressão para realizar a compra imediata são sinais clássicos de golpe. Mas atenção, o Decreto 7.962 de 2013 exige que, antes do clique em comprar, as informações como CNPJ e endereço físico devem estar claras e corretas. Verificar esses dados pode evitar problemas. Para esclarecer todas as nossas dúvidas sobre compras online e explicar como evitar armadilhas, conversamos agora com a assessora jurídica do Procon do Ministério Público de Minas Gerais, Aline de Melo Queiroz. Muitas pessoas acreditam que um site bonito, com milhares de seguidores nas redes sociais, é automaticamente seguro. Mas as aparências podem ser manipuladas para mascarar o descumprimento do dever de transparência. É isso que acontece quando o produto que chega na sua casa é de uma qualidade muito inferior à daquela foto maravilhosa que estava no site. O consumidor, nestes casos, visivelmente está diante de uma publicidade enganosa.
Aqui é importante a gente diferenciar a publicidade enganosa da abusiva. A abusiva, ela contém elementos que são descritos no Código de Defesa do Consumidor, como, por exemplo, explorar a fantasia de uma criança. Aliás, qualquer publicidade direcionada para o público infantil, ela é considerada abusiva. São valores também protegidos para a sociedade, como a proteção ao meio ambiente. Se uma publicidade ela é capaz de incentivar o prejuízo ao meio ambiente, ela é abusiva. Ou então, se ela explora a doença de uma pessoa, tudo isso vai contra os valores mesmos da sociedade e estão descritos no nosso código. Agora, a enganosa é o que a gente vê diariamente, levando as pessoas a tomarem decisões erradas, especialmente em comércio eletrônico. A gente já se deparou com um caso clássico aqui no Procon do Ministério Público. O consumidor chegou falando que fechou com uma pousada e que na foto existia uma paisagem linda no quarto. Quando ele chegou, era um quadro lindo, mais um quadro. E o mais interessante foi a defesa do fornecedor. E ele falou: mas o quadro compunha muito bem o quarto, sem ter especificado na descrição daquele quarto que o quarto não possuía janela, que é um item que a gente sabe que impacta diretamente na decisão do consumidor. Ou seja, o consumidor chegou achando que tinha uma janela com uma vista incrível e chegou lá e era um quadro. E se o fornecedor tivesse sido claro na publicidade, ou seja, tivesse falado: o quarto é muito bonito, muito agradável, mas não tem janela, talvez o consumidor tivesse fechado, talvez ele não tivesse fechado, mas ele ia ter feito uma escolha livre e informada com todos os seus direitos. O consumidor, ele tem o direito de saber de quem ele está comprando. Isso tem que estar logo na primeira página, quando ele vai acessar para comprar o produto ou o serviço que ele deseja. A simples falta dessa informação, que constitui inclusive o CNPJ ou o CPF, se for uma pessoa física, ou seja, um dado que ao consultar seja seguro dele identificar individualmente aquele fornecedor, isso já configura uma prática infrativa. É uma falta no dever de informação que é exigido no Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Existe um direito muito conhecido nas compras pela internet, o chamado direito de arrependimento. O artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor garante o prazo de 7 dias para devolução. O consumidor tem o direito de devolver mesmo que o produto esteja em perfeitas condições. O Código já previa isso em 1990, quando ainda não se pensava em comércio eletrônico, tanto para essa questão dele não conseguir tocar, pegar, experimentar, mas principalmente pelo fato de que eu não saí da minha residência ou do lugar que eu estou para ir adquirir um produto ou um serviço. Quando você sai de um lugar até o outro, você está tomando uma decisão sobre uma compra. Essa decisão já começa nesse deslocamento. Mas quando isso chega a você, àquela época, por meio de telefone, ou a pessoa batia na porta da residência oferecendo a enciclopédia Barça, que é uma coisa que hoje, a gente não imagina. Ou seja, a pessoa está ali, nem está pensando sobre o assunto. E de repente aparece uma oferta de um serviço ou um produto e que vai, hoje, o comércio eletrônico, todas as estratégias de marketing, elas falam da magia da venda. Ou seja, é como se a pessoa num clique já tivesse com o produto ali na mão dela ou o serviço podendo ser executado. E essa facilidade, esse apelo comercial faz com que a pessoa não reflita antes de comprar. Tanto que, outro nome para o direito de arrependimento é o direito à reflexão. E aí é importante a gente salientar que esses 7 dias, eles não são contados do momento em que a pessoa efetua a compra. Esses 7 dias, eles são contados do momento em que a pessoa efetivamente recebe a mercadoria. O valor a ser devolvido, em caso do consumidor desistir, ele é imediato.
É claro que a gente tem que ter uma razoabilidade nisso. Se você pagou com um cartão de crédito, tudo bem demorar aí um tempo de processamento de alguns dias para que seja estornado no seu cartão, por exemplo. Mas se for via Pix, não justifica essa demora de processamento. Talvez um dia, por questões logísticas mesmo. Agora, o custo, a gente tem visto muito o fornecedor querer cobrar do consumidor o custo do frete. E não é justo isso, né? Então, o STJ, ele já decidiu no sentido de que o direito de arrependimento inclui a devolução de eventual frete pago por aquele produto ou taxa de serviço ou o nome que eles quiserem dar, porque eles trocam os nomes também para confundir. Então, o STJ fala, tem que devolver o frete. Aí eles colocam lá, taxa de serviço, taxa de processamento. Tudo que você pagou e depois você decidiu não ficar com a mercadoria, você vai receber de volta do fornecedor no menor tempo possível. É importante estabelecer o que são bens duráveis e não duráveis. Os duráveis são aqueles que eles não perecem com o próprio uso. Por exemplo, eletrodomésticos, carro, roupas, móveis. O bem não durável é aquele que a sua utilização já representa o seu próprio fim, como, por exemplo, alimentos, o perfume, coisas que você vai pegar e vai usar imediatamente. Uma coisa importante também é a natureza do defeito que se apresenta. O prazo se inicia quando o defeito ele é aparente no momento em que você recebe aquele produto, porque você recebeu, abriu, você já consegue identificar aquele defeito, ele é visível, ele é notável. Por exemplo, um alimento que veio podre ou um carro que veio com a lataria amassada. Isso é uma coisa que você bate o olho e consegue ver. E aí os prazos são diferentes. Para os bens duráveis, é 90 dias para você reclamar. Ou seja, recebeu o produto, viu o defeito, você tem 90 dias para reclamar. Ou se você recebeu o serviço também. É uma obra, uma tintura na sua casa. Você recebeu a parede, tá lá uma mancha no meio da sua parede. Você tem 90 dias para reclamar. Agora, os não duráveis, esse prazo é de 30 dias para reclamar. É sempre importante a gente registrar esse momento, principalmente quando é serviço. Talvez as pessoas não se atentem para isso, em registrar o momento em que o serviço é entregue. E isso é um prazo que vai ser importante quando vocês forem exercer o direito. E também o vício oculto. Esse prazo de 30 e 90 dias, ele é o mesmo. O que vai mudar? O início dele. Porque se o defeito ele é oculto, você não vai conseguir identificar logo que você recebeu o produto ou o serviço. Então, esse prazo de 30 dias nos bens não duráveis e 90 dias nos bens duráveis, ele passa a valer a partir do aparecimento do vício. Agora vamos falar sobre atrasos na entrega, um problema que tira o sono de muita gente. A demora na entrega caracteriza descumprimento de oferta e, neste caso, o consumidor tem algumas opções. E se o produto chega com defeito, o artigo 26 define prazos para reclamar. Fique atento para não perder o direito de troca. A assessora jurídica do PROCON do Ministério Público de Minas Gerais, Aline Queiroz, vai explicar para a gente. No caso de atraso ou não entrega do produto, fica à escolha do consumidor escolher entre o cumprimento da oferta, da forma como ele adquiriu, ou seja, aquele fornecedor deve entregar aquele produto exato que o consumidor adquiriu, ou ele pode exigir o cumprimento forçado da oferta com a entrega do produto, aceitar outro produto ou serviço equivalente. E aqui tem uma daquelas lendas do consumo, né? Que fala que tem que ser um produto superior. Não, é equivalente, viu, gente? Cancelar a compra com devolução dos valores pagos e ressarcimento de eventuais prejuízos. E mais uma vez reforçando, é uma escolha do consumidor. Qualquer uma das três alternativas que melhor ele entender. Outra situação muito comum acontece nos marketplaces.
O consumidor compra acreditando que está negociando diretamente com uma grande plataforma, mas, na verdade, quem vende é uma loja parceira. Nestes casos, se aplica a responsabilidade solidária, ou seja, em caso de problemas, todos que fazem parte da cadeia do fornecimento respondem pelos danos. O consumidor, ele não tem que saber quem que lá na origem cometeu o erro. Ele pode cobrar de quem ele comprou diretamente ou de quem ele acreditava que estava comprando pela aparência. Então eu entro no site de uma grande loja e ali eu encontro vários produtos. Alguns são vendidos pela própria marca, outros são por terceiros. E veja bem, nesse caso a plataforma processa o pagamento e quem está anunciando ali paga para que essa plataforma anuncie os seus produtos. Então, ela é envolvida nesse processo aí de venda e, por isso, assume junto a responsabilidade por qualquer problema, seja na logística da entrega, seja na questão do defeito do produto, seja na questão da logística de devolução. O consumidor não pode receber uma resposta do tipo: você comprou no meu site, mas não era eu que estava vendendo, era um outro comerciante, fique atento. Não, a responsabilidade é do fornecedor, quem o consumidor quiser acionar, que ele achar mais fácil, que normalmente nesse caso é o grande, porque está ali a aparência, o site dele. E aí, depois, ele e a pessoa que anunciaram resolvam entre eles eventuais prejuízos. Isso não é uma responsabilidade do consumidor. Por isso que a gente fala que essa responsabilidade é solidária. Mas atenção, os tribunais, e o STJ já acolheu também isso, diferenciam as plataformas que são efetivamente marketplaces de plataformas que são exclusivamente de anúncio, aonde fica bem claro que aquilo ali é um anúncio e que não há envolvimento nenhum daquela plataforma. É como se fosse aquela parte do jornal de antigamente escrito, que tinha ali a folha do anunciante. Ou seja, existe essa diferença, mas hoje, esmagadoramente, o que a gente acha no comércio eletrônico são os marketplaces. E olha só, em caso de reclamação, o fornecedor não pode te deixar no vácuo. O Código de Defesa do Consumidor estabelece normas para o funcionamento do saque. O consumidor, ele tem direito à prestação de serviços adequados antes, durante e depois da venda. Ele tem que ter uma oferta clara, justa, honesta, ele tem que ter um atendimento esclarecedor, produtos e serviços entregues com qualidade e caso ocorra algum problema ou o consumidor se arrependa daquela compra, ele tem o direito do pós-venda. De jeito nenhum o consumidor pode ficar sem respostas. E esse canal do pós-venda tem que ser o mais facilitado possível e na mesma facilidade que ele teve para comprar, ele tem que ter para desfazer esse negócio ou para poder reclamar de vícios e algum defeito que o produto apresente ou serviço. E nesse caso do comércio eletrônico, a regra geral é que são 5 dias para que o consumidor tenha uma resposta. E esse canal tem que estar claro, como eu disse, na página. A expressão saque, que se refere a serviço de atendimento ao consumidor, ele é específico das agências reguladoras. Então, são serviços como bancos, telefonia, e aí cada uma dessas áreas vai ter um prazo diferente. Todas são obrigadas a ter esse serviço, mas os prazos aí variam de acordo com as regras da agência reguladora. Eu vou dar exemplo de serviços que são regulamentados, como, por exemplo, um dos grandes vilões, campeões de atendimentos em PROCONs, que são as operadoras de serviços de telecomunicações. Nesse caso, o regulamento ele é o da Anatel, que aí o prazo ele não é esse prazo geral do comércio eletrônico. Outro exemplo são serviços bancários. Muitas vezes, quando você tem um problema, você vai acionar a ouvidoria do banco, depois o saque do banco. A resposta também é num prazo diferenciado. E é interessante que o saque também, no caso dos serviços regulamentados,
eles costumam ter previstos nos decretos o período de funcionamento. No comércio eletrônico, você tem que ter um serviço de pós-venda. No mesmo período em que aquela mercadoria está sendo vendido, você tem que ter disponível o serviço para você poder reclamar. Então, se ele vende final de semana, teoricamente ele teria que disponibilizar um mecanismo de você conseguir processar um problema ou uma desistência no final de semana. E o saque vai ter essa regra também informando em que período você pode reclamar daquele serviço. Então, se eu tenho uma oferta de cartão de crédito 3 horas da manhã, o banco ele tem que disponibilizar um serviço que cancele meu cartão 3 horas da manhã. Outra questão importante diz respeito à proteção das informações pessoais dos consumidores. O artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor trata desse tema. Afinal, sempre que fazemos uma compra online, fornecemos informações como nome, CPF, endereço, telefone e muitas vezes os dados do cartão de crédito. O comércio eletrônico é muito desafiador também para os órgãos de defesa do consumidor e, mais recentemente, muito também sobre uma visão da Lei de Proteção de Dados. O Código já previa, no seu artigo 43, a proteção de informações especialmente relacionadas à questão de consumidores inadimplentes, consumidores devedores e esses serviços de proteção ao crédito. Então, informações que o consumidor está devendo, depois de prescritas, por exemplo, não pode constar nessas listas. O tempo máximo que pode ficar nessas listas são 5 anos. O consumidor tem que ser notificado toda vez que o nome dele vai ser incluído. Isso era um dia a dia nosso de atendimento ao consumidor que se sentia extremamente exposto e se sente quando está nesses cadastros de devedores. Mas hoje a nossa realidade está muito ampliada. Não só no comércio eletrônico, mas você vai hoje numa farmácia e quando você vai no balcão eles já perguntam qual é o seu CPF. E nós temos esse problema, esse medo, porque a gente sabe que os nossos dados valem dinheiro, eles muitas vezes são repassados de forma indevida. Então, hoje, os órgãos de defesa do consumidor têm usado a Lei Geral de Proteção de Dados. E uma coisa que é importante para nós, consumidores, muito prática é: não tem problema eu ter cadastro, não tem problema eu informar os meus dados num comércio eletrônico. Mas eu tenho o direito de saber por que eles estão me perguntando aquilo. Eu tenho o direito de saber se as informações que constam de qualquer cadastro meu estão corretas e, principalmente, como elas estão sendo usadas. E não haver vazamento indevido de dados. Porque é impossível a gente pensar hoje na forma como o mercado lida sem que a gente tenha que lidar realmente em fornecer dados. Porque o fornecedor também precisa dessas informações para operacionalizar o seu negócio. Mas a responsabilidade dele em proteger esse dado e nos informar corretamente como isso está sendo utilizado é fundamental. E hoje a gente não fala só em cadastro negativo, a gente fala de scores, a gente sabe que hoje a gente recebe ofertas, descontos, crédito por causa de um cadastro positivo de consumidores. Então eu tenho interesse de saber no que eu estou pontuando e isso não pode ser cobrado. Esses cadastros são considerados de um direito da gente ter acesso. A gente não pode ser cobrado para ter acesso aos dados do nosso próprio cadastro e isso de vez em quando acontece. Para facilitar a vida de quem está nos ouvindo, reunimos algumas orientações que fazem toda a diferença na hora de comprar pela internet. Anote essas dicas. Pesquise a reputação da loja antes de comprar. Confira se o site informa o CNPJ, endereço e canais de atendimento. Desconfie de preços muito abaixo da média do mercado. Leia atentamente a descrição do produto e as políticas de troca e devolução. Prefira realizar pagamentos em plataformas seguras e evite transferências para pessoas físicas, quando não conhecer o vendedor. Guarde prints da oferta, comprovantes de pagamento, e-mails, conversas e protocolos de atendimento. Dê preferência para o aplicativo, para o site oficial do vendedor. Não clica no link que é encaminhado. A questão do Pix, ela é muito complicada, principalmente se for o único meio de pagamento aceito ou se for um desconto exorbitante. Existe uma expressão muito conhecida
Não existe almoço grátis. A arquitetura dos golpes, dos crimes, ela passa sempre por esse mecanismo nosso de querer ter vantagem, muitas vezes, numa compra. O que é justo, quem não quer um bom custo-benefício? Mas se fugiu demais, você está vendo que um celular, você pesquisa, o celular custa 10 mil e de repente aparece uma loja oferecendo esse celular, pagamento com Pix por 5 mil. Poxa, tem que desconfiar, tem que ficar atento. E em relação principalmente ao pagamento com o Pix, por mais que hoje existe um mecanismo que você clica para reverter, mas muitas vezes o tempo de você perceber que aquilo efetivamente é um golpe, ele é longo e o banco ele exige uma série de documentos para que você também não possa efetivamente enganar uma transação, ou seja, você realmente adquiriu e vai cancelar via Pix. Então, é complicado. E sempre pesquisar a reputação. E, pelas nossas estatísticas, a maioria das ofertas fraudulentas aparece quando as pessoas estão distraídas em redes sociais, porque a rede social coloca o nosso cérebro no movimento de automatismo. Então, mesmo pessoas que sabem todas essas dicas, acabam clicando no link, vendo ali, igual a nossa consumidora falou com a gente, era exatamente aquilo que eu queria, porque o algoritmo também já ajudou a traçar aquele perfil do que você deseja e o comerciante fraudulento se aproveita de tudo isso para aplicar o golpe. Outra coisa que não é sobre evitar golpes, mas sim sobre pensar antes de comprar é você encher o carrinho de compras. Não vai se perder. Nunca se baseie na urgência, porque essa questão de última peça, estoque está acabando. Isso aí é igual a história que você passava na loja física e a vendedora falava: essa peça já está até vendida. É sempre trabalhando com o nosso desejo. Então, encheu o carrinho, quer muito comprar? Espera, toma uma água, toma um café. Se for de noite, dorme, espera o outro dia. Porque isso vai te dar um prazo de reflexão, de ver se você realmente precisa daquilo tudo e com toda essa urgência. Este foi o Procon Corre Aqui. No episódio de hoje, conversamos sobre os direitos garantidos pelo Código de Defesa do Consumidor para as compras online. E se você teve o seu direito como consumidor desrespeitado, registre sua reclamação na ouvidoria do Ministério Público de Minas Gerais pelo número 127. Eu sou Cláudia Jota e você pode nos ouvir na Rádio MP e nas principais plataformas de áudio. Para ficar por dentro de mais histórias, acompanhe nossos episódios com dicas sobre direitos do consumidor. Até a próxima! Procon!